Pomba Enamorada ou Uma História de Amor. Encontrou pela primeira vez quando foi coroada princesa do baile da primavera. E assim que o coração deu aquele tranco e o olho ficou cheio d'água, pensou: acho que vou amar ele para sempre. Ao ser tirada, teve uma tortura. Enxugou depressa as mãos molhadas de suor no corpete do vestido, fingindo que alisava alguma prega. E de pernas bambas, abriu-lhe os braços e o sorriso. Sorriso meio de lado, para esconder a falha do canino esquerdo que prometeu a si mesma arrumar no dentista do Rony, o Dr. Elcio. Isso se subisse de ajudante para cabeleireira. Ele disse apenas meia dúzia de palavras, tais como: você é que deveria ser a rainha, porque a rainha é uma bela bosta, com o perdão da palavra. Ao que ela respondeu que o namorado da rainha tinha comprado todos os votos. Infelizmente não tinha namorado, e mesmo que tivesse, não ia adiantar nada, porque só conseguia coisas a custo de muito sacrifício. Era do signo de Capricórnio, e desse signo tem que lutar o dobro para vencer. Não acredito nessa babaquice, ele disse, e pediu licença para fumar lá fora. Já estavam dançando o bis da valsa dos miósotes, e estava quente para danar. Ela deu a licença. Antes não desse, diria depois a rainha, enquanto voltava para casa. Isso porque, depois dessa licença, não conseguiu mais botar os olhos nele. Embora o procurasse por todo o salão, e como tal empenho que o diretor do clube veio lhe perguntar o que tinha perdido. Meu namorado, ela disse rindo. Quando ficava nervosa, ria sem motivo. Mas o Antenor é seu namorado? Estranhou o diretor, apertando-a com força enquanto dançavam nos outros. É que ele saiu logo depois da valsa, todo atarracado, com uma escurinha de frente única. Informou com ar distraído. Um cara legal, mas que não esquentava o rabo em nenhum emprego. No começo do ano, era motorista de ônibus. Mês passado, era borracheiro numa oficina da praça, Marechal Deodoro. Mas agora estava numa loja de acessórios na Guaianazes, quase esquina da General Osório. Não sabia o número, mas era fácil de achar. Não foi fácil, assim ela pensou quando o encontrou no fundo da oficina, polindo uma peça. Não a reconheceu. Em que podia servi-la? Ela começou a rir. Mas eu sou a princesa do São Paulo chique, lembra? Ele lembrou enquanto sacudia a cabeça, impressionado. Mas ninguém tem esse endereço. Porra, como é que você conseguiu? E levou até a porta. Tinha um monte assim de serviço. Andava sem tempo para se coçar, mas agradecia a visita. Deixasse o telefone. Tinha um lápis? Não fazia mal. Guardava qualquer número. Numa hora dessas, dava uma ligada, tá? Não deu. Ela foi à igreja dos enforcados. Acendeu 7 velas para as almas mais aflitas e começou a novena milagrosa em louvor de Santo Antônio. Isso depois de telefonar várias vezes só para ouvir a voz dele. No primeiro sábado, em que o horóscopo de Capricórnio anunciou uma notícia maravilhosa para os nativos de Capricórnio, aproveitando a ausência da dona do salão de beleza que saía para pentear uma noiva, telefonou de novo e dessa vez falou, mas tão baixinho que ele precisou gritar. Fala mais alto, merda. Não estou escutando nada. Ela então se assustou com o grito e colocou o telefone no gancho, delicadamente.
Só se animou com a dose de vermute que o Rony foi buscar na esquina. E então tentou novamente, justo na hora em que houve uma batida na rua e todo mundo foi espiar na janela. Disse que era uma princesa do baile. Riu quando negou ter ligado outras vezes e convidou-o para ver um filme nacional muito interessante que estava passando ali mesmo, perto da oficina dele, na São João. O silêncio do outro lado foi tão profundo que Rony deu-lhe depressa uma segunda dose. Beba, meu bem, que você está quase desmaiando. Acho que caiu a linha, ela sussurrou, apoiando-se na mesa, meio tonta. Senta, meu bem, deixa eu ligar para você. Ele se ofereceu, bebendo o resto de vermute e falando com a boca quase colada ao telefone. Aqui é o Rony, coleguinha da princesa. Você sabe, ela não é nada brilhante e por isso eu vim falar no lugar dela. Nada de grave, mas graças a Deus. Mas a pobre é tão ansiosa por uma resposta. Lógico, em voz baixa, amarrada. Assim do tipo de voz dos mafiosos do cinema. A gente sente uma coisa, diria o Rony. Mais tarde, revirando os olhos. Ele pediu calmamente que não telefonassem mais para a oficina, porque o patrão estava puto da vida puto da vida. E além disso, a voz foi engrossando. Não podia namorar com ninguém. Estava comprometido. Se um dia me der na telha, eu mesmo telefono, certo? Ela, que espere, porra, esperou. Dias de expectativa. Escreveu-lhe 14 cartas, 9 sobre inspiração romântica e as demais calçadas no livro Correspondência Erótica, que Rony lhe emprestou com recomendações. Porque agora, querida, a barra é o sexo. Se ele é touro, você tem que dar logo. Os de touro falam muito na lua, nos barquinhos, mas gostam mesmo é de trepar. Assim assinou Pomba Enamorado. Mas na hora de mandar as cartas, rasgou as eróticas. Foram só as outras. Ainda durante esse período, começou para ele um suéter de tricô verde, linha dupla. E 2 vezes pediu ao Rony que lhe telefonasse disfarçando a voz, como se fosse locutor de programa. Intimidade no ar. Para avisar que em o tal e tal horário nobre, a Pomba Enamorada tinha lhe dedicado um bolero especial. É muito, muito macho, comentou o Rony, com um sorriso pensativo, depois que desligou. É só devido a muita insistência. Acabou contando que ele bufou de ódio e respondeu que não queria ouvir nenhum bolero do caralho. Diga a ela que viajei, que morri. Na noite que terminou a novela, com o Dr. Armândio, felicíssimos ao lado de Laurinha, quando depois de tantas dificuldades venceu o amor verdadeiro, ela enxugou as lágrimas. Acabou de fazer a barra do vestido novo e no dia seguinte, alegando cólicas fortíssimas, saiu mais cedo para cercá-lo na saída do serviço. Chovia tanto que quando chegou lá, já estava esbagaçada e com cílio postiço só no olho esquerdo. E no direito já tinha perdido no aguaceiro. Ele puxou para debaixo do guarda-chuva. Disse que estava putíssimo, porque o Corinthians tinha perdido e
entre dentes, lhe perguntou onde era o ponto de ônibus. Mas a gente podia entrar no cinema, ela convidou, segurando tremente no seu braço. As lágrimas se confundiam com a chuva. Na Conselheiro Crispim não estava enganada. Tinha um cartaz de um filme muito interessante. Ele não gostaria de esperar a chuva passar no cinema. Nesse momento, ele enfiou o pé até o tornozelo numa poça funda. 2 vezes repetiu: "Essa filha da puta de chuva", e empurrou para o ônibus, estourando de gente e fumaça. Antes, falou bem dentro do seu ouvido que não o perseguisse mais, já que não estava aguentando. Descia a camisa, o chaveirinho, os ovos de Páscoa e a caixa de lenços, mas não queria namorar com ela porque estava namorando com outra. Me tire da cabeça, pelo amor de Deus. Na próxima esquina, ela desceu do ônibus, tomou condução no outro lado da rua, foi até a igreja dos enforcados, acendeu umas 13 velas e quando chegou em casa, pegou o Santo Antônio de gesso, tirou o filhinho dele, escondeu-o na gaveta da cômoda e avisou que enquanto o Antenor não a procurasse, não soltava, nem lhe devolvia o menino. Dormiu banhada em lágrimas. A meia de lã enrolada no pescoço, por causa da dor de garganta, o retratinho do Antenor 3x4 que roubou da sua ficha de consórcio do São Paulo Chique, com um galinho de arruda debaixo do travesseiro. No dia do baile das Hortênsias, comprou um ingresso para cavalheiro. Gratificou o bilheteiro que fazia ponto na Guaianazes, para que levasse o ingresso na oficina e pediu à dona do salão que lhe fizesse o penteado de Catherine, que foi capa do último número de Vidas Secretas. Passou a noite olhando para a porta de entrada do baile. Na tarde seguinte, comprou o disco Ave Maria dos Namorados na liquidação. Escreveu no postal a frase que Lucinha disse ao Mário na cena da estação: "Te amo hoje, mais do que ontem e menos do que amanhã." Assinou e depois de emprestar dinheiro ao Rony, foi na encruzilhada, perto da casa de Alzira, o que o pai Fuso tinha lhe pedido há 2 semanas para alegar e cumprir o destino: uma garrafa de champanhe e um pacote de cigarro Minister. Se ela quisesse um trabalho mais forte, podia pedir. Alzira ofereceu. Um exemplo: se coçasse a boca de um sapo, o cara começaria a secar, e só parava o definhamento no dia em que a procurasse. Era tiro e queda. Só de pensar em fazer uma ruindade dessas, ela caiu em depressão. Imagine, como é que podia desejar uma coisa assim horrível para o homem que amava tanto? A preta respeitou sua vontade, mas lhe recomendou usar alho virgem na bolsa, na porta do quarto e reservar um dente para enfiar lá dentro. Lá dentro? Ela se espantou e ficou ouvindo outra simpatia só por ouvir, porque essas eram impossíveis para uma moça virgem. Como ia pegar um pelo na injúria dele para empelar com o seu e enterrar os dois assim enleados em terras de cemitério? No último dia do ano, numa folga que mal deu para mastigar um sanduíche, Rony chamou-a
de lado, fez um agrado em seus cabelos, e depois de lhe tirar a mão a xícara de café, contou que Antenor estava de casamento marcado para os primeiros dias de janeiro. Desmaiou ali mesmo, em cima da freguesa, que estava no secador. Enquanto chegou em casa, a vizinha portuguesa, que lhe fez uma gemada, ele ensinou um feitiço infalível. Por acaso não tinha um retrato do animal? Pois colasse o retrato dele num coração de feltro vermelho, e quando desse meio-dia tinha que cravar 3 vezes a ponta de uma tesoura de aço no peito do ingrato e dizer: Fulano, Fulano. Como se chama ele? Antenor? Pois na hora dos pontaços devia dizer com toda a fé: Antenor, Antenor, Antenor. Não vais comer, nem dormir, nem descansar enquanto não vies me falar. Levou ainda um pratinho de doces para São Cosme e Damião. Deixou o pratinho no mais florido dos jardins, que encontrou pelo caminho, e foi vê-lo de longe na saída da oficina. Não pode vê-lo por quê? Nessa tarde que ele se casava com uma despedida íntima, depois do religioso, no São Paulo chique, dessa vez não chorou. Foi ao crediário Mapping, comprou um licoreiro, escreveu um cartão desejando-lhe todas as felicidades do mundo, pediu ao Gilvan que levasse o presente, escreveu no papel de seda do pacote um PE bem grande, e quando chegou em casa bebeu soda cáustica. Saiu do hospital 5 quilos mais magra, amparada por Gilvan, que por um lado e por Rony do outro. O táxi de Gilvan cheio de lembrancinhas que o pessoal do salão lhe mandou. Passou. Ela disse a Gilvan num fio de voz. Ele nem pensou mais nele, acrescentou. Mas prestou bem atenção em Rony quando ele contou que agora aquele vira-folhas era manobrista de um estacionamento da Vila Pompeia. Parece que ficava na rua Tito. Escreveu-lhe um bilhete contando que quase tinha morrido, mas que se arrependia do gesto deslocado que lhe causara uma queimadura no queixo e outra na perna. Que ia se casar com Gilvan, que tinha sido muito bom no tempo em que esteve internada, e que a perdoasse por tudo o que aconteceu. Seria melhor que ela tivesse morrido, porque assim parava de encher o saco. Antenor teria dito quando recebeu o bilhete, que picou em 1000 pedaços. Isso diante de um conhecido de Rony, que espalhou a notícia na festa de São João do São Paulo chique. Gilvan, Gilvan, você foi minha salvação. Ela soluçou na noite de núpcias, enquanto fechava os olhos para lembrar melhor daquela noite em que apertou o braço de Antenor debaixo do guarda-chuva. Quando engravidou, mandou-lhe um postal com uma vista do Cristo Redentor. Ele morava agora em Piracicaba com a mulher e as gêmeas, comunicando-lhe o quanto estava feliz numa casa modesta, mas limpa, com sua televisão a cores, seu canário e seu cachorro chamado Perereca. Assinou por puro hábito, porque logo em seguida riscou a assinatura, mas levemente, deixando sob a tênue rede de risquinhos a pomba enamorada
e um coração flechado. No dia em que Givelzinho fez 3 anos, escreveu-lhe uma carta desejando-lhe todas as venturas do mundo, como chofer de uma empresa de ônibus da linha Piracicaba-São Pedro. Na carta colou um amor perfeito, seco. No noivado da sua caçula, Maria Aparecida, só por brincadeira, pediu que uma cigana muito famosa no bairro deitasse as cartas e lesse seu futuro. A mulher embaralhou as cartas encárdidas, espalhou tudo na mesa e avisou que se ela fosse no próximo domingo à estação rodoviária, veria chegar um homem que iria mudar por completo sua vida. Olha ali, o rei de paus com a dama de copas do lado esquerdo. Ele devia chegar num ônibus, amarelo e vermelho. Podia ver até como era, os cabelos grisalhos, costeleta. O nome começava por A. Olha aqui, o as, de espadas, com a primeira letra de seu nome. Ela riu, seu risinho torto, e disse que tudo isso era passado, que já ficava velha demais para pensar nessas bobagens. Mas no domingo, mercado, deixou a neta com a comadre, vestiu o vestido azul turquesa das bodas de prata, deu uma espiada no horóscopo do dia, não podia ser melhor, e foi.